Olá, irmãos, irmãs, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite da esperança, noite em que nos colocamos na presença de Deus, onde a nossa esperança é renovada, a nossa fé é aumentada, onde nós podemos glorificar a Deus, adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra ministrando ao nosso coração naquilo que a gente precisa e necessita ouvir para que a nossa fé e a nossa esperança seja renovada no Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua presença junto de nós. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela esperança da vida eterna. Obrigado pela tua palavra, ó Pai, que vamos ler, que vamos meditar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor é um Deus presente, um Deus, ó Pai, que cuida de nós, que renova em nós as nossas forças, um Deus que conhece tudo que passa na nossa vida, sabe dos nossos sonhos, dos nossos projetos, sabe também das nossas frustrações, sabe das nossas dores, das nossas tristezas, e por isso nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor está sempre conosco, nos abençoando com a tua presença, nos dando sempre a certeza que, apesar, ó Pai, de estarmos vivenciando esta pandemia, nós temos o Senhor que nos guarda, que nos ampara, que nos sustenta, o Senhor que sabe tudo que passa no nosso coração e nos dá sempre um renovo. Obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, como toda quinta-feira, hoje eu quero trazer uma nova poesia para vocês, de Fernando Pessoa, poesia completa de Alberto Caeiro, que era, né, um dos seus pseudônimos. E ele diz assim nessa poesia: agora que sinto amor, tenho interesse nos perfumes. Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova. Sei bem que elas cheiravam, como sei que existia. São coisas que se sabem por fora, mas agora sei com a respiração da parte de trás da cabeça. Hoje as flores sabem-me bem num paladar que se cheira. Hoje às vezes acordo e cheiro antes de ver. Isso é o amor. O amor faz isso, faz a gente sonhar, faz a gente sentir a beleza, o cheiro das coisas gostosas. Isso é amor e por isso nós devemos amar sempre. E nós recebemos esse dom, essa alegria, essa capacidade de amar do nosso Deus, porque Ele é amor. Vamos louvar a Deus, vamos ouvir uma música agora que o Marcos vai estar trazendo para nós e vamos louvar a Deus juntamente com ele. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui
procedimento, exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Hoje nós teremos uma mensagem que o reverendo Osmar Menezes Pires, da IPI de Pirapozinho, bastante conhecido dos irmãos e irmãs da IPI da Vila, gravou para nós. Ele não pôde participar ao vivo, né, nessa transmissão, e ele então gravou essa mensagem. Essa mensagem seria veiculada algumas quintas atrás, mas problemas técnicos não foi possível. E hoje então nós ouviremos esta mensagem. Deus sabe todas as coisas, Deus tem preparado todas as coisas, e creio que esse é o momento, hoje é o dia em que essa mensagem vai ao encontro do nosso coração, da nossa necessidade, daquilo que é a palavra de Deus, e Deus nos conhece muito bem e quer ministrar ao nosso coração. Então, neste momento, vamos orar pedindo para que Deus nos abençoe, nos ilumine, a fim de ouvir essa palavra, né? E essa palavra, a palavra de Deus, possa realizar em nós o seu querer. Pai, obrigado, Senhor amado, porque temos esse recurso da tecnologia, onde nós podemos, ó Pai, ouvir esta mensagem vinda do nosso irmão, reverendo Osmar, que está lá em Pirapozinho, e que, ó Pai, com muita alegria, com muito gosto, gravou essa mensagem e quer compartilhar conosco nesta noite da esperança. Prepara os nossos corações, ó Pai, ministra as nossas vidas e usa desta palavra, ó Pai, que é a Tua palavra, para falar a cada um de nós, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser ministrados pelo Senhor. E assim, ó Pai, a Tua palavra encontre os nossos corações abertos, desejosos de ouvi-la, mas também desejosos de colocá-la em prática, para que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida seja renovada no Senhor. Obrigado pela vida do reverendo Osmar, pela vida da IPI de Pirapozinho, pela vida da sua família. Obrigado, ó Pai, e continue abençoando o teu servo e a igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir então a mensagem da palavra de Deus. Olá, irmãos queridos da IPI de Vila Carrão, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Carrão, na cidade de São Paulo. Eu tenho uma alegria muito grande de estar ministrando nesta noite de esperança a palavra. E o meu objetivo é alcançar não apenas o redil presbiteriano, mas alcançar também a você, internauta que esteja me vendo agora, você que está na sua sala, você que está no quarto, você que está num quarto hospitalar, você que está viajando, você que está trabalhando como vigilante, você está aí com o seu celular ligado. Eu tenho uma palavra especial para você nesta noite. Eu tenho alegria, uma alegria dobrada em atender a um pedido do meu amigo pastor Marcos para poder ministrar aos senhores. Evidentemente que eu me sinto pequeno, mas não posso fugir da missão que Deus me dá. Eu quero trazer para vocês uma palavra pequena, rápida, sem deixar de ser importante.
E eu vou basear a minha palavra no texto que está em Jeremias. Aliás, o texto é de Jeremias, mas está registrado em Lamentações de Jeremias. Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 55 a 57, que diz assim: da mais profunda cova, eu invoquei o teu nome, Senhor. Tu ouviste a minha voz. Agora não escondas o teu ouvido dos meus lamentos. Ao meu clamor, escuta. De mim te aproximaste no dia em que eu te invoquei e tu disseste, não temas. Olha que interessante. Da mais profunda cova eu invoquei o teu nome, Senhor. O profeta Jeremias diz que ele clamou para Deus, estando dentro de uma cova, no lugar mais fundo da cova. E eu fiquei pensando qual seria o significado dessa cova. Será que literalmente ele estava dentro de um buraco? Ou cova que era um estado de espírito, o seu emocional, os seus conflitos existenciais? Qual era a situação real dessa cova? Nos dias atuais, os noticiários estão focados no Covid-19. Esse Covid-19 é resultado da pandemia que está aí assolando o mundo inteiro, trazendo desespero para os governadores, para as autoridades, porque elas não sabem o que fazer com as vítimas, com o tanto tão grande de vítimas desta pandemia. E quando chega ao ápice dessas vítimas pela letalidade do vírus, que é o óbito, a morte, então os governadores, as autoridades, tentam o que fazer, onde sepultar tanta gente num contingente tão violento e num momento tão crítico como este. Então a gente fica vendo aí o cenário na televisão daquelas covas coletivas nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Itália. Aqui no Brasil a gente já viu lá em Manaus, no Rio de Janeiro, aqui na cidade de São Paulo. Então, pensando nessa situação toda aí, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o significado das covas, ou da cova, da sua eficácia para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual, apesar da sua dureza de simbologia. Afinal de contas, ninguém gosta de tratar de morte, ninguém gosta de discutir esse tema, e me parece que cova é o símbolo bem próprio da morte, porque nós não gostamos de falar desse tema, a gente não gosta disso, produz repulsa, fobia, inquietação, desconforto, nós ficamos impactados negativamente. Ora, cova significa buraco, depressão, e depressão na terra, não é? Significa poço, significa sepulcro, significa símbolo de morte, ponto final da existência, situação sem saída. Cova é uma dura realidade, ela
está presente na nossa vida, faz parte da nossa caminhada na vida terrena. Há mesmo quem diga que o homem começa a morrer no dia que nasce. Ele caminha para o cemitério. Ele necessariamente vai, de maneira inexorável, parar numa cova. Olha que coisa, não é verdade? As covas são pontos de parada, mas também tem no seu significado o clímax das provações e das lutas que nós ficamos diante de situação sem saída, sem perspectiva ou sem esperança. Cova, para mim, tem o sinônimo de fim, mas também de solidão, de escuridão. Na situação que vivia Israel, que estava devastada pela Babilônia, e agora havia sido levada, Israel tinha sido levada para a Babilônia. O profeta Jeremias se vê inconsolável, sem ter aonde se apegar, e ele clama a única pessoa que poderia lhe ouvir e lhe restituir a bênção da vida, o sentido da vida e a própria liberdade, que é Deus. E aí ele diz que ele clamou a Deus do mais profundo da cova. E aqui, cova era exatamente o lugar onde estava a sua alma. Ele estava num down, ele estava lá embaixo, ele estava na pior. E Jeremias clama ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que alcança onde ninguém pode alcançar. Jeremias não ficou buscando recursos humanos. Ele, quando vê que a situação não tem saída, ele vai direto para Deus. Quantos que deveriam, ou quantos de nós que não fazemos como Jeremias fez? Antes, pelo contrário, nós ficamos procurando respostas, soluções. Quantos que, no desespero, buscam no alcoolismo, nas drogas, na devassidão, uma saída. Mas quando a ilusão passa, quando os efeitos dessas buscas desaparecem, a realidade que fica é: eu estou numa cova pior do que eu estava. Não adianta ir atrás de paliativos. Só uma pessoa pode nos ajudar. Só uma pessoa pode nos tirar dessa situação de morte, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso forte Redentor, o nosso Salvador. Ele é aquele que nos tira do fundo da cova. Nessa noite, eu quero falar sobre 3 homens que estiveram no fundo de uma cova, vivendo uma cruel experiência de orfandade, de injustiça, de solidão, de abandono, mas que puderam ver uma luz no final do seu desespero, do seu sofrimento, da sua cova, e acabaram se tornando referenciais para a gente. E o primeiro deles é José, muito conhecido, José do Egito. A Bíblia diz que ele é um sobrevivente de uma cova vazia e sem água. A história dele é contada no capítulo, essa história aqui que eu vou falar agora, está registrada
lá em Gênesis, no capítulo 37. Ali nós temos a narrativa de um jovem chamado José, que tinha características que acabavam intrigando os seus irmãos. E era uma turminha legal, era uma turma grande. E o José era uma pessoa que tinha alegria no coração, era um moço temente a Deus e era muito amado pelo seu pai e causava uma inquietação no coração dos irmãos nessa disputa do colo do papai. Mas o José tinha uma outra característica, é que ele sonhava e os seus sonhos eram interessantes. Ora, diz a Bíblia que José vai para Dotã, por ordem do seu pai, levar lá alguma coisa que o pai manda, onde os seus irmãos estão cuidando de ovelhas ali naquele campo, na região de Dotã. E de longe os seus irmãos veem o José vindo, porque ele vinha vestido com uma roupa talar, era uma veste toda especial, uma túnica feita por seu pai, toda colorida, muito colorida, e de longe ele se era destacado. E os seus irmãos, quando veem que o José está vindo, dizem: lá vem o sonhador. E eles então são tomados de uma incomodação muito grande, porque o José estava destacadamente diferenciado por causa da sua túnica. Possuir uma túnica colorida naquela época era comum para os integrantes da realeza. Jamais um camponês, jamais um pastor de ovelhas, jamais alguém do interior poderia usar um tipo de roupa daquela. E isso fazia com que os seus irmãos ficassem ainda mais bravos. Por ter uma vestimenta diferenciada, ele era distinguido, mas também era distinguido por causa de princípios, era distinguido porque tinha sonhos, era distinguido porque Deus se revelava através dele. Seus irmãos então resolvem eliminar o José e, depois de planejarem matar uma ovelha, pegar a roupa dele, rasgar e salpicar de sangue e levar para o papai e dizer: olha, o José foi morto por um animal no caminho, uma fera. E eles então têm esse plano, mas o José, o Rubens, o irmão mais velho, diz: olha, não está certo a gente matar nosso irmão, não. Não vamos fazer isso, não. Vamos. O plano de levar a roupa para o papai e imaginar que o nosso irmão morreu por um animal, tudo bem, mas nós não vamos matar o José, não. E ele resolve, junto com seus irmãos, colocar o José numa cova, em pleno deserto, e que a sorte fosse lançada na vida do José. E eles fazem isto. Devido ao ódio e à inveja, aqueles irmãos de José que deviam proteger o José, acabam lançando o José numa cova. E diz o texto bíblico: porém na cova não havia água. Eu quero caracterizar aqui essa cova como um lugar sem sobrevivência. Afinal de contas, sem água é impossível de se viver. Com certeza, sem água vem a sede. Essa era a cova de José. Uma cova com cheiro de injustiça, com cheiro de inveja, com cheiro de ódio, de abandono, de solidão, de orfandade. Que coisa triste. Interessante que Zacarias, outro profeta, escreve lá no seu texto, no capítulo 9, aspas: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os presos da cova em que não havia água. Ó presos da esperança, voltai à fortaleza. Também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Fecha aspas. Que coisa, nosso Deus dá uma resposta
para aqueles que estão na cova sem água, vítimas de circunstâncias trágicas e achando que vão morrer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A nossa fortaleza, o nosso socorro vem do Senhor, que desprende a esperança, muitas vezes sufocada pela cova feita de aflição. Queridos, a Bíblia conta que Deus acaba fazendo aparecer por ali uma caravana de mercadores que vão, aquela caravana que vai para o Egito, e os irmãos tiram José da cova, ele é vendido como escravo para o Egito, e a história é linda, e a Bíblia diz que Deus transforma, portanto, aquela cova, transforma aquela situação, e faz de José o príncipe do Egito, para alívio e libertação do mundo daquela época. E esse livramento, essa libertação alcança a sua casa, os seus irmãos lá em Canaã. É uma história linda, vale a pena. Então, o primeiro sobrevivente de uma cova, na minha palavra hoje, é José, sobrevivente de uma cova vazia e sem água. Olha que coisa linda. O segundo sobrevivente de uma cova foi Jeremias. Jeremias. E é exatamente o Jeremias que escreve em Lamentações e escreve também no livro de Jeremias sobre essa situação. Olha só, o capítulo 38, verso 6, diz assim: Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cova de Melquias, filho do rei que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Numa outra tradução, e diz assim: No poço não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. E numa outra tradução diz assim: Na cova não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias foi um profeta de Deus que ousou defender a verdade em nome de Deus. O seu discurso, a sua pregação chegou a incomodar o rei, incomodou o povo, e Jeremias acabou sendo condenado condenado a ser lançado numa grande cova, numa grande depressão geológica. Era um buraco imenso e a Bíblia diz que era uma cova profunda, tanto é que Jeremias teve que ser descido por cordas, e quando ele chega ao fundo, ele descobre que a cova não tinha água, mas tinha lama, muita lama, e Jeremias se atolou nela. Atolou quando? Até aos artelhos, até aos joelhos, até a cintura, até o queixo, eu não sei, mas a Bíblia diz que ele se atolou naquela lama dentro de uma cova. Que coisa! Jeremias atolado, com fome, no fundo de uma cova profunda, porque pregou a verdade, porque foi verdadeiro, porque trazia a palavra de Deus com compromisso. Ele não estava vendendo nada mágico. Era um homem que tinha uma palavra de Deus para a nação. E a sua palavra era de arrependimento, de mudança de vida. E eu fico pensando agora nele, atolado, lá dentro da cova, atolado. O que passa pela sua cabeça? Eu fico imaginando quantos pensamentos poderiam estar surgindo na sua mente. Mas ele tinha a sua coragem, ele tinha os seus olhos, ele tinha as suas orações,
focadas em Deus, no Deus vivo e verdadeiro a quem ele servia. Diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor do fundo da cova, do fundo do poço. Então Deus usa aí um eunuco que fala com o rei, e o rei determina que 30 homens tirem o profeta da cova. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu ao meu clamor por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu estou citando o Salmo 40. Deus também ouviu Jeremias do fundo da cova, e me parece que essa aqui é uma experiência de Davi. Também o salmista diz: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor por socorro. Ele me tirou de uma cova de perdição e de um tremedal de lama. Olha que coisa. José era uma cova seca. Jeremias é uma cova com lama. E há um terceiro personagem que também foi liberto, foi sobrevivente de cova. E este é Daniel. É uma história maravilhosa de Daniel. A Bíblia, isso está lá essa história é muito bonita. Você vai ler essa história que eu vou contar agora rapidinho, de Daniel no capítulo 6, no livro de Daniel. A Bíblia conta que o reino babilônico tornou-se muito poderoso e o seu rei de então, Dario, ele divide o seu reino todo em 120 províncias e coloca 3 governadores. E nessas províncias seriam tipos de prefeitos, não é? E ele coloca, portanto, esses 3 príncipes, esses 3 prefeitos, esses 3 governadores para dirigir. Daniel tem 40, o outro tem 40, o outro tem 40. E o Daniel começa a se destacar pela sua sabedoria administrativa, pela sua capacidade de resolver as situações, e aquilo agradava muito o coração do rei, mas causava ciúme nos outros 2 governadores. E ainda mais quando o rei começa a imaginar ou então querer a promover ao Daniel como um administrador geral de todo o reino. E aqueles homens então resolvem, arquitetam um plano para destruir o Daniel, porque o Daniel era um homem que buscava Deus durante o dia. Tenta imaginar, querido, ele era prefeito de 40 cidades, e ele fecha a agenda durante o dia por 3 vezes, parava tudo e ia orar. E ele se ajoelhava diante da janela, olhando para Jerusalém, e ali ele orava em voz alta, ele clamava para Deus. E os seus adversários ouviam as suas orações. Então eles planejaram o seguinte, foram até o rei e disseram: olha, rei, o senhor é venerado, o senhor é a nossa divindade, e nós gostaríamos que o senhor fizesse uma estátua muito grande, uma estátua de uns 30 metros de altura, e que todo mundo, durante 30 dias, todo mundo orasse para o Senhor, adorasse ao seu nome, a sua pessoa e tudo mais. E imagina, então eles conseguem do rei esse edito, que é proclamado em todos os lugares. Assim que a estátua ficasse pronta, todo mundo, por 30 dias, só poderia adorar a divindade daquele rei.
Ocorre que Daniel continuou orando para o seu Deus 3 vezes ao dia. E eles foram lá e denunciaram. Olha lá, o senhor não baixou um decreto que quem não te adorasse seria comido pelos leões? Acontece que lá no reinado tinha uma cova profunda, que era uma depressão também, e lá dentro eles tinham leões. Era um tipo de zoológico àquele estilo, né? E eram animais ferozes. E o decreto dizia que quem não adorasse seria lançado naquela cova. E aqueles homens vão lá e exigem o cumprimento daquela lei. E o rei disse, não, quem não tiver nesses 30 dias adorando e orando ao meu nome, vai para a cova. E ele falou, então é o seguinte, Daniel está fazendo isso aqui estão as provas. E o rei teve que decretar então que o Daniel fosse jogado naquela cova. O rei fica muito triste, porque Daniel era muito querido. E o rei diz para ele, olha, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar. E o Daniel é lançado naquela cova e uma coisa interessantíssima, né? Eu fico pensando no seguinte, Deus não livrou o Daniel da cova. Muitas vezes nós queremos que situações extremas sejam evitadas para a gente não sofrer. Mas é exatamente através dessas situações extremas que o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado e glorificado. Bem, Daniel tinha essa marca de fidelidade. Ele era fiel a Deus ao ponto de ter proteção divina e os leões não ousaram lhe devorar. A sua fidelidade era reconhecida em todo o reino e o próprio rei lhe diz, Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves te livrará. E na cova dos leões certamente não tinha água, mas ele tinha ali, aquela cova tinha donos, que eram aqueles animais ferozes, selvagens, e foi-se colocado uma pedra na boca daquela cova, mostrando que era impossível sair dali. Essa cova tem a característica da armação, da conspiração, da destruição, e Daniel estava crescendo no império e a sua existência se tornou um obstáculo que precisava ser removido. Olha aqui para mim, eu estou fechando a minha palavra. Quando Deus está tomando conta da nossa vida, pode vir a armação que for, ainda que o inimigo arme ciladas e armadilhas, Deus intervém e proporciona livramento e vitória. O Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, e que nada impede o seu agir, fechou a boca dos leões e mudou o quadro de destruição que era para o Daniel, para os seus perseguidores. A Bíblia diz que aqueles homens que acusaram Daniel, porque os leões não lhe fizeram nada, pela manhã seguinte o rei vai lá e diz, Daniel, por acaso o teu Deus te ouviu? Ele diz, salve ao rei! E o rei, quando ouve a voz do Daniel, manda tirar o Daniel lá de dentro, e aí então ele pega todos aqueles acusadores e manda jogar lá dentro. E antes que aqueles homens cheguem no chão, diz a Bíblia que os seus ossos eram estalados pelas mandíbulas dos leões. Olha que coisa, que coisa. Bem, o Salmo 57 retrata num cântico maravilhoso essa verdade. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos é que caíram nela. Eu quero encerrar minha palavra só contando uma historinha e eu fecho. Conta-se que um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades, possuía alguns cavalos que lhe ajudavam no trabalho, na lida da fazenda. Um dia o capataz lhe trouxe a notícia que um dos seus cavalos havia caído em um poço velho, numa cova velha,
e era ali um poço abandonado, e o buraco era muito fundo e estava muito difícil de tirar o animal de lá. O fazendeiro então fez uma avaliação e certificou-se de que o cavalo estava vivo, mas pela dificuldade, pelo alto custo para tirá-lo lá do fundo do poço, era ainda mais barato soterrar o animal. Não tinha como tirar, era muito difícil, então ele disse para o capataz que chamasse alguns homens e fosse jogando terra, enterrasse o animal e tudo mais. O capataz faz isto, chama lá alguns empregados e orientados eles vão jogando terra sobre o cavalo que está lá no fundo. Só que o cavalo que vai recebendo a terra nas costas, ele vai chacoalhando, e ele não deixa a terra soterrá-lo. E por incrível que pareça, na medida que eles vão jogando mais terra, ele vai chacoalhando e pisoteando aquilo e de repente ele está chegando em cima. Ele não se deixou ser soterrado e por não deixar ser soterrado, ele vai jogando a terra de cima dele e vai pisando sobre ela e vai até chegar em cima. E eles conseguem então salvar aquele animal. Qual que é a moral da história? Meu irmão, se você está sendo soterrado no fundo de uma cova, faça desse aterro o seu ponto de apoio para a subida. Não se deixe dominar por cova nenhuma. Eu não sei hoje como se encontra a sua alma, mas de uma coisa eu sei. Seja onde for, por culpa tua ou não, Deus te alcança. Ele tira o medo, ele coloca a paz no teu coração, ele coloca força, um novo tempo. Se você clamar para ele com sinceridade, ele vai te abençoar. Invoque o nome do Senhor. Aí onde você está agora, eu quero orar com você. Coloca a sua mão no coração, coloca a sua mão no peito, curve a sua cabeça e eu vou orar agora. Vamos juntos buscar a presença de Deus. Querido Pai, neste momento, Senhor, eu coloco cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa que está agora, Pai, ouvindo a Tua palavra e que crê piamente que o Senhor é poderoso para remover dele os dramas, as dificuldades. Ah, meu Deus, o Senhor é poderoso para tirar esta vida da cova, da sepultura, do medo, da angústia, do sofrimento. Quantos que estão se sentindo soterrados, quantos que estão se sentindo deprimidos, abandonados, neste momento colocam a mão no coração e querem a resposta, a bênção, a vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, põe agora a resposta, a cura, o milagre, a vitória. Ah, meu Deus, que nesta hora, que neste momento se opere o milagre da transformação, o milagre da bênção, o milagre da vitória, o milagre da salvação na pessoa de Jesus para cada um dos nossos ouvintes. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe o nosso Brasil em dias de crise, de pandemia, mas saúde para a sua vida, para a sua casa. Beijo no coração e Deus abençoe a cada um. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu
a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde vou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Que mensagem maravilhosa essa que ouvimos através do reverendo Osmar, nosso irmão, nosso amigo, que gentilmente atendeu o nosso convite. Não pôde estar, na transmissão ao vivo, mas gravou para nós essa mensagem maravilhosa que certamente, impactou a sua vida, que certamente falou ao seu coração. E eu quero não só agradecer, como também rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, Osmar, sobre você, o seu ministério, sobre a sua família e também sobre a IPI de Pirapozinho. Um grande abraço para vocês, Deus os abençoe. O reverendo Osmar já fez a oração de intercessão, então nós não faremos esta oração aqui. Mas na nossa oração nós vamos, na oração final, vamos lembrar do nosso irmão Arnaldo. Arnaldo, fique tranquilo, amanhã o Arnaldo vai estar entrando no hospital, vai estar se internando ali, para que ele possa fazer essa cirurgia de extração de um cisto. Tá? Arnaldo, nós estamos orando por você e vamos orar agora também. Tá? Você não está sozinho, o Senhor está com você e tudo ali está preparado, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Antes da oração, lembrar que domingo temos a nossa celebração, e nessa celebração teremos a ceia do Senhor, é o primeiro domingo. E o reverendo Luiz Pereira, pastor emérito da igreja, estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. O licenciado Cláudio vai estar conduzindo a liturgia, e o reverendo Luiz pregando e ministrando a ceia do Senhor, juntamente ali com o grupo de louvor e toda a equipe da transmissão. Eu estou num período de férias, são apenas 10 dias, logo estou de volta aí com vocês para estar na ministração, nas transmissões novamente. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que falou ao nosso coração. A Tua palavra que renova as nossas esperanças.
que aumenta a nossa fé. A tua palavra, ó Pai, que nos conduz na certeza de que no Senhor somos mais do que vencedores. Pai, fica com o Arnaldo, dá paz ao seu coração, assim como ao coração da família. Que amanhã ele possa levantar tranquilo e ter a certeza que é o dia que o Senhor criou para ele. E esse dia o Senhor estará abençoando para que essa cirurgia seja um sucesso e assim, ó Pai, ele possa passar, possa se curar em nome de Jesus. Pai, cuida dele, cuida de toda a família e toda a igreja. Dá paz ao coração de todos nós, na certeza de que o Arnaldo está nas tuas mãos e o Senhor está cuidando de todas as coisas. Fica conosco, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja, Pai querido, com a tua igreja, com o Arnaldo, com todo o teu povo, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um.